Seja bem-vindo ao mundo curioso da minha cabeça. Este podcast existe para eu falar sobre tudo que eu quero dividir com o mundo. Então, às vezes eu vou falar sozinho, mas várias outras muito bem acompanhado. Porque você sabe, eu não ando só. Você vem? Eu vou. Vai, Vitor! Gente, hoje eu vou conversar com uma pessoa que é referência para mim. E ele vai dizer, imagina, sua louca, mas é real. Ele é mesmo. E vocês estão nervosos? Eu tô nervoso. Você tá nervoso, bicha? Bicha, no caso, é o Rodrigo que mora aqui comigo. Mas, ó, bicha, eu não fico nervoso, porque alguém tem que segurar a onda, que eu não sei se eu vou segurar essa onda aqui, não. Hein? Será que ele tá rindo da minha cara? Eu não sei, a câmera tá desligada. Mas, enfim, vou apresentar. Gente, o Caco, ele é publicitário. Ele é também um quarto do Pocket Cultura, um podcast incrível e que me inspira muito. E recentemente o Caco lançou o projeto musical dele, o Bicha. Será que eu falei certo? Eu não sei. E o primeiro single se chama Toda Madrugada, Não Aguento Mais. Tá no Spotify, tá em todas as plataformas, enfim, vai lá escutar. Tem também o clipe que tá no YouTube, depois ele vai falar mais disso pra gente. E no meio disso tudo parece que tem um alter ego. Quem é a Faiola? Ela é a ex-tina dele? Eu usei aqui essa referência porque eu sei que ele é fã e eu quis mostrar que eu estudei para gravar com ele. Então eu fui procurar ali qual é o alter ego da Cristina Aguilera. Será que essa referência faz parte do que o Caco é hoje? A gente vai descobrir conversando sobre esse tema, que é: você é o que você gostaria de ser? Então, bem-vindo, Caco. Dá um oi aí para a galera e já vem sabendo que você é a primeira pessoa com sotaque de fora de Minas que aparece por aqui. Já chega aclamado já. Que maravilhoso! Eu amei a introdução, amei a introdução. Eu prometo responder todas as perguntas feitas no final dela, com certeza. Obrigado primeiro pelo convite. Acho que é a primeira coisa a se agradecer. Eu fico muito feliz de estar aqui fazendo parte, somando. Mas, ó, nesse clima de feriadão, a gente está gravando no dia 12 de outubro, tá, gente? A gente vai começar com um tema, assim, bem levinho, bem coisa de feriado mesmo. Caco, para a gente começar aqui, então, eu queria saber de você. Para você, esse ser alguma coisa tá ligado ao que você faz profissionalmente? Porque para mim tem mais a ver com a forma com que eu me expresso no mundo. Para você tem a ver com isso também? Como é que é? Olha, já teve muito, para falar a verdade. Durante muito tempo eu achei que eu era basicamente a minha profissão, né? O que eu ia escolher como profissão. Mas eu senti que, assim, eu sempre acreditei que eu iria fazer outras coisas além das coisas que eu faço. Eu sempre quis, sempre me esforcei, dediquei e tal, mas nunca exatamente sabia como ia acontecer, mas eu sempre pensava para além disso. Mas durante muito tempo, assim, né, eu me vi definido pela minha própria profissão e sendo reconhecido por isso, né? Então passou a ser um vínculo meio que direto das coisas, sabe? Então eu passei a associar realmente uma coisa com a outra de uma forma muito única, sabe? Muito é só isso mesmo que tem para mim, até eu me ligar que na verdade não, tinha muito mais coisa. Sim, e quando a gente é criança, rola uma pressão, né? Não sei se era assim com você, tipo, você tem que estudar para ser alguma coisa, para ser médico, Sim. quer ser alguém na vida, vai estudar, o que você quer ser quando crescer, e é como se a nossa vida realmente se resumisse a isso, né? Como que era assim quando você era criança? Tinha essa pressão, uma coisa de ficar te perguntando o que que você queria ser, te colocando meio que uma ansiedade sem necessidade, assim? Então, eu não tive pressão dos meus pais quanto à escolha de profissão, né? Isso em momento algum, nunca rolou interferência nem nada. Acho que a única interferência que rolou é quando eu era pequenininho que eu queria ser bombeiro, aí eles falaram que talvez não fosse uma boa ideia. Mas depois disso, assim, mais tarde na vida, foi sempre muito apoio. Mas era aquela coisa, assim, eu tinha a cobrança de estudar, eu tinha a cobrança de ir bem, eu tinha a cobrança de me dedicar, de ser um bom aluno em classe e tal, porque isso é uma coisa necessária para o meu Uhum. desenvolvimento, né? Então, isso sempre foi muito cobrado. Mas, por exemplo, vestibular, nota de vestibular, essas coisas assim, meus pais nem chegaram perto de me encher o saco com isso, graças a Deus. Mas Sim. ainda que eu fui bem e tal, mas assim, nunca. Faculdade também fui super bem, TCC fui super bem e tal. Nunca, eu não sempre fui muito estudioso, mas Uhum. nunca rolou uma pressão assim de necessariamente do que ser quando crescer, mas sim de estudar e me dedicar e ser um bom profissional, isso sim, com certeza. Sim. E eu não sei como é para você, assim, mas para mim, quando eu tento resgatar essa memória assim de infância, eu lembro muito
de que as possibilidades eram sempre uma coisa muito formal, sabe, convencional. Sim, Ninguém nunca me incentivou, por exemplo, a desenvolver algum talento artístico, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim. É sei. sempre uma coisa muito... Essa profissão Engenheiro, convencional. advogado, médico, essas coisas assim, Isso, né? exatamente. Inclusive, quando eu era criança, acho que eu estava com 7, 8 anos, não sei, era a segunda série, eu acho. Eu peguei um livro na biblioteca, e aí ele só tinha imagens, assim, contava uma história, mas só com imagens. E aí eu escrevi essa história. E eu lembro que eu mostrei para a professora isso e tal, e ela adorou, blá, blá, blá. Ela falou, vou levar para mim para mostrar, não sei quem, nunca mais eu vi essa história, não sei, talvez eu estivesse aí rico sei lá, os direitos autorais, não sei o que que ela fez com isso que eu escrevi aí. E hoje em dia, eu tenho esse projeto agora do site e tal, eu gosto de escrever, enfim, é uma forma que eu tenho, assim, de me expressar. E aí, Sim, depois de um tempo, eu comecei a perceber isso, assim, que eu precisava entender o que eu era a partir daquilo que eu gostaria de expressar, que a minha profissão era só uma forma de existir enquanto adulto para sobreviver nesse mundo capitalista. Você teve esse momento, assim, também de fazer essa autorreflexão? tive, tive, com certeza. Eu me vi muito na sua fala agora que você falou, né, de entender a profissão para além desse rolê capitalista todo e entender que a gente é mais, né, a gente é muito mais múltiplo do que isso. Eu também tenho um lance de escrita, que começou muito cedo. Eu comecei a escrever, na verdade, em blogs, então, assim, lá para começo dos anos 2000 mesmo, da internet pegando força aqui no mundo inteiro, né? Os meios de comunicação avançando. Então, eu escrevia muito em blog, escrevia muito sobre os meus sentimentos, sobre o que eu estava pensando e tal. Eu lembro de usar muito o blog como ferramenta para isso, MySpace também, Fotolog também. Tinha sempre uma pegada com escrita até eu começar a fazer blog de entretenimento, que foi também uma maneira de tentar me encontrar no meio de tudo isso. Foi bem no comecinho do Papel Pop, assim, que eu fiquei super empolgado pelo site, achei o site incrível e tal, e quis começar a escrever alguma coisa parecida com isso. Depois disso, eu fui só aprimorando, assim, textos e crônicas que eu queria escrever, que eu queria, sei lá, expressar meu sentimento de alguma forma, até eu conseguir achar linguagens que me satisfaziam, assim, mas foram tantas linguagens atravessadas até chegar no que eu estou fazendo hoje, né, em termos de conteúdo para a internet, criando conteúdo e criando arte, assim, foi tantas, né, formas que é até engraçado pensar que eu passei por literalmente tudo, né? Eu passei por escrita, eu passei por vídeo, agora áudio e agora cantando. Então, assim, é literalmente uma jornada de expressão, assim, sabe? De necessidade de se expressar e de falar o que pensa e traduzir o que pensa, dividir sentimentos. Foi uma jornada bem intensa em relação a isso, assim, né? E principalmente por não enxergar. As pessoas colocam muito essas profissões tradicionais como o portfólio de quer ter uma vida boa, seja isso, seja aquilo outro. E quando você é pequeno, você ouve, né, que não dá para ser artista, não dá para ser isso, não dá para ser aquilo, porque parece que as pessoas têm um certo receio que a gente se expresse através da arte, como arte não sendo uma boa fonte de sustento. Infelizmente, de fato, não é. Mas eu acho muito pesado essa necessidade que as pessoas têm de colocar né, as crianças fora do caminho da arte, como se a arte fosse perda de tempo. Eu acho isso muito problemático, pra falar a verdade. Sim, eu não sei se também tem a ver com classe social, mas eu vejo que quando a gente é pobre, Sim, ser artista ou pensar nessa coisa de tentar se expressar não é uma possibilidade, né? Ninguém sim, te permite isso, assim, além de não incentivar, meio que até bloqueia. Porque eu, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de dançar, de cantar e de fazer coisas nesse sentido. Então tinha aquelas coisas de escola e tal, mas era uma coisa muito assim, legal, isso aqui é só uma brincadeira, não se empolga muito, sabe? sim. Pra mim E também aí foi muito vinha isso. sempre aquela coisa do, mas o que que você quer fazer, assim, na vida? É, e aí eu vejo que hoje, quando eu olho para minha jornada assim, de formação e tal, eu sempre estive buscando isso, meio que alinhar essa coisa de gostar de me expressar de alguma forma na comunicação, com as coisas que eu preciso fazer para trabalhar, enfim, ganhar dinheiro.
Então, eu me formei, por exemplo, em rádio e TV, depois produção multimídia, faço cursos de escrita e tal. Também tive esse caminho na internet de fazer conteúdo em blog há muito tempo atrás, e depois fiz canal no YouTube com alguns amigos, falando de música, enfim. Sempre buscando isso, assim. Isso me gerava, e ainda me gera uma certa ansiedade, do tipo, o que que eu vou fazer agora, sabe? Tá, isso aqui, tava lá trabalhando numa empresa e tal, um pouco, né, mais próximo, assim, da escrita como UX writer ou redator, enfim, mas ainda assim me gerava uma ansiedade, uma necessidade de fazer alguma coisa, e eu estou sempre buscando isso, assim. E aí o meu projeto agora, o site, que envolve o texto e o podcast, por enquanto é só isso, é uma forma que eu me encontrei e falei assim, beleza, agora eu vou jogar tudo que eu quero aqui, e é isso aqui faz parte do que eu sou. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro aí já pode ser qualquer outra coisa. Em algum momento você teve um conflito assim do tipo, será que eu tô no caminho certo? Assim, o que que eu preciso fazer agora? Assim, você tem isso, assim, essa confusão na cabeça de tentar juntar as duas coisas, mas é uma coisa muito difícil para a gente que trabalha na comunicação e nem sempre consegue fazer exatamente o que quer. Nossa, muito, 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 muito. Assim, de começo, a linguagem de texto, ela serviu muito de base porque eu tinha receio de me arriscar no YouTube. Tanto que eu fui arriscar no YouTube lá para 2018, né? Então, assim, já foi bem, bem tarde já, né? Perto do que foi o boom de YouTubers e tudo mais, que as pessoas viam. Muita gente falava, nossa, você devia ter um canal, você devia ter um canal, você devia ter um canal. E eu fiquei muito tempo nessa, assim, até eu realmente tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Uhum. E eu ficava muito perdido, assim, sabe? De eu tô na linguagem certa, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô falando a coisa certa, eu tô com a linguagem de edição certa, sabe? Tipo, me pegando super nessas coisinhas, assim. Existe Passei uma muito cobrança tempo. muito grande, né? As pessoas. A gente tá acostumado a ver tudo muito pronto. Uhum. Se a gente não tá vendo desde o começo o nascimento das coisas, a gente tá vendo tudo pronto. E quando a gente quer ver o tudo pronto, a gente quer ver o tudo pronto, meu, no melhor do estilo, no melhor sabe, no tudo bem feito. E isso eu acho que é bem problemático, assim, por esse problema, né, nosso de viver ansioso com o tempo e com as coisas, que a gente não se permite absorver todos os processos, né? A gente não se permite entender o que acontece no meio de todos eles. E isso foi um problema muito sério para mim, assim, de começar a duvidar toda hora do que eu estava fazendo, do porquê que eu estava fazendo, de parar de Uhum. fazer porque eu não me encontrava, até a virar e falar assim, não, eu acho que eu sei o que eu quero fazer e eu vou, porque assim, né, voltando, puxando um fio para voltar a um ponto anterior. A estratégia para fazer, né, a transição de youtuber para músico, ela não é original minha. Eu fiz isso baseado no Troye Sivan, só que a do Troy ele fez muito mais simples, assim. Ele só fez um vídeo contando que a partir desse momento ele se tornaria cantor e que ele ia lançar um EP lá em 2014, que foi daí que me motivou, né, inclusive porque eu acompanhava o Troye Sivan como youtuber e tal, e aí me motivou a pensar, pô, isso é um caminho possível. Ele se apresentou para o público, ficou familiarizado com o público, depois ele fez a transição para uma carreira de cantor. Eu falei, dá para fazer isso. E aí, como eu pensei, né, com o canal, com o POC, eu teria uma base de pessoas minimamente me conhecendo e que eventualmente poderiam ou não, né, chegar no meu conteúdo. Então foi todo um processo de entender o que eu estava fazendo ou não, por que que eu estava fazendo as coisas, de duvidar. É engraçado que, assim, alguns dos vídeos que eu faço, o meu tom de voz, ele acaba sendo muito assertivo, muito direto. Quando eu tô um pouco mais introspectivo, mais tímido, com um certo medo, meu tom de voz fica muito baixinho, fica muito calmo, muito singelo, assim. Então, alguns vídeos dá pra perceber isso, porque eu tô super inseguro de estar fazendo, se vai ficar bom ou não vai. E é assim, né? A gente cresce numa geração que tá, né, viciada em números. Então, para saber se está indo bem ou não, a gente vai se pegar número, e aí o número não reflete o que você está fazendo, aí você fica frustrado. Então, assim, são várias coisinhas aí que vão atrapalhando o processo. Óbvio que os momentos de glória também acontecem, que ajudam a direcionar um pouco o caminho, mas eu passei também a entender que eu não precisava necessariamente estar só em momento de glória para entender que meu caminho estava certo.
E isso foi total a jornada do processo musical agora, né? De introduzir um projeto de uma forma minha, única, que, né, as pessoas não estão acostumadas a me ver dessa forma, fazer essa ponte, essa transição, e isso no meio de um processo da pandemia, onde as pessoas realmente não estavam me vendo. Então, assim, teve toda essa parte divertida de planejar, pensar e executar, só que dessa vez sem estar tão inseguro de onde eu queria chegar, era mais, né, sobre o processo, o caminho e o movimento do que necessariamente o lugar de chegada, até porque eu ainda nem cheguei perto do meu lugar de chegada em relação a isso, né? Tem muita coisa para rolar. Sim, eu imagino que com você também aconteça o que acontece comigo, eu acho que com muita gente, que é um pouco o medo do ridículo. É, Sim, eu sim. vi uma vez a Denise Fraga falando isso no Imagina Juntas, que depois No, que a gente sim, atravessa o ridículo, você consegue fazer qualquer coisa. esse episódio me marcou exatamente por essa frase, por esse contexto, inclusive. Eu sou muito grato por esse episódio, porque esse episódio me ensinou tanta coisa sobre isso, sabe, só ouvindo Uhum, mesmo, que me pôs para parar pra pensar, sabe? Muitas vezes sim. a gente acha que todo o processo de fazer as coisas, né, as pessoas estão olhando e vão apontar e vão rir e tudo mais, quando no fim das contas, muitas vezes elas estão admiradas pelo fato da gente estar fazendo o que a gente consegue fazer, sabe? Então, é mais sobre manter a cabeça firme e acreditar no próprio propósito do que qualquer outra coisa. Sim, total. Porque a gente está acostumado a ver tudo pronto, o negócio você já falou, e a gente não costuma pensar muito no caminho, né? Todo o processo, as dificuldades, não sei, que as pessoas tiveram para chegar ali naquilo que a gente está assistindo, né? Sim, E óbvio, também não foi uma coisa assim do nada que veio essa consciência. Teve muita terapia aí no meio disso. uhum, Imagino que você também tenha passado por isso, assim, né? Porque é muito um medo de, nossa, eu tô sendo um ridículo. Para mim, particularmente, assim, eu tenho muito problema com a exposição. E, é um conflito, porque o que eu quero fazer exige uma exposição, exige mesmo que eu escreva uma autoficção, eu sei quais são as partes que são de mim, que são minhas de verdade, e aí eu fico com aquela sensação assim, as pessoas também vão saber, eu não quero me expor. Não, isso aqui tá ridículo, não, não posso fazer isso. E aí foi isso, né? Até eu chegar hoje e falar assim, não, o que eu quero, a forma que eu quero me expressar é essa, tem outras, mas que eu ainda preciso me desenvolver mais, assim, por exemplo, na música. Eu escrevo algumas coisas, dou uma cantarolada ali e tal. Pouquíssimas pessoas já escutaram, porque eu ainda tenho uma trava muito grande em relação a isso. sim. Sei, É uma sei bem vontade, como mas ao é. mesmo tempo é uma trava. Sei muito bem como é isso. Eu não sei se para você a questão, para mim, tem muito a ver com isso. Por exemplo, por ter sido uma criança gorda, e até hoje sou gordo, isso me colocou. E gay, né? Não bastava ser só gordo e sofrer por isso, tinha que ser gay também, e ficar escutando várias coisas sobre isso, Sim. muita poda em cima disso, né? Isso foi me travando para fazer qualquer coisa, assim, porque eu cresci com a sensação de que qualquer coisa que eu fizesse estava inadequado. Sim. Acho que isso me travou também para eu descobrir o que eu era, o que eu gostaria de ser, como eu gostaria de me expressar no mundo. Você acha que para você também, na sua vivência, tem algo relacionado a isso, assim, uma cobrança estética, comportamental, assim, Nossa, tem, que acabou te trazendo bloqueios? nossa, tem muito, 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 muito. Primeiro que assim, né? Eu também fui uma criança gorda, uma criança afeminada, gay e afeminada, né? Acho que consciente da sexualidade, por isso que eu não intitulo necessariamente como gay, porque consciente da sexualidade eu passei a ser, mas mais por me sentir diferente do que eu estava fazendo parte. Então, para mim, estar descolado dos ambientes todos que eu frequentava já era uma naturalidade para mim. Então, isso me fez ter essa autoconsciência muito forte, essa cobrança muito forte. Com essa cobrança veio o lance do ridículo também, né? Porque a cobrança não me permitia falhar, não me permitia errar, não me permitia passar vergonha, entendeu? Eu tinha muito isso, assim, sabe? Eu sempre cobrei muito o meu melhor, sabendo do meu melhor, sabendo das minhas possibilidades, né? Nunca foi absurdo, mas assim, eu sempre cobrei o meu melhor e eu sempre fazia questão de dar o meu melhor nas coisas. Então, para mim, todo o processo, assim, ele era muito difícil, até mesmo como você falou, assim, nesses processos de escola, eu lembro, eu fiz uma peça no segundo colegial, e o meu personagem era um personagem de um padre, e um padre mais velho.
Então ele necessitava de uma voz, sabe, de mais velho e tal. Necessitava ter todo um traquejo em cima do personagem, porque era um personagem difícil. E eu tinha um monólogo enorme, assim, sabe aqueles momentos de teatro de escola que você tem várias coisas para fazer? Então, assim, já era um Sim. figurino a mais, porque eu tinha, na época, vou contextualizar, eu tinha um moicano raspado, punk, assim, levantadão. Eu ia pra escola todo dia de moicano Aham. raspado e eu tava fazendo o personagem de um padre. Então eu tinha que abaixar o cabelo, deixar o cabelo grisalho, botar a roupa, botar um óculos falso, não sei o que e tal, e atuar o personagem. Eu fiz todos os ensaios quase sem me caracterizar por completo. E até o último ensaio eu não tava fazendo com a voz, porque eu tava morrendo de Uhum. vergonha. E aí era aquela coisa do tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar? Mas eu tô ridículo, isso tá ruim, não sei o que e tal. E eu me peguei pensando e fui bater texto, aí bater texto eu fiquei nervoso, porque eu fico pensando no que as pessoas vão pensar o tempo todo, né? Desde aquela época já era assim. E aí foi todo um processo de ficar, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, até o ensaio, o pré-ensaio, né? O ensaio antes da abertura da peça. No ensaio antes da abertura da peça, todo mundo elogiou do elenco, do tipo, nossa, fez total sentido, não sei o que, tal, nossa, tá muito bom, você saiu muito bem e tal. E o bom era, como o personagem era um personagem mais velho, se eu esquecesse a fala, como aconteceu e eu fiz, eu meti um, esqueci. E aí foi a quebra do alívio cômico da coisa, porque no meio da peça toda parecia que tinha sido de propósito. Então, assim, Aham. isso me fez muito perceber, assim, sabe, o quanto eu não acreditava e confiava em mim, em termos de me expor, e, né, a gente, novamente, não é condicionado a se expor, principalmente sendo LGBT, né, a gente tem essa trava de, tipo, não, você não pode rebolar, você não pode atuar, você não pode fazer nada que seja, né, de um campo que as pessoas entendam como feminino, né, o que é muito, muito cretino essa avaliação, mas Uhum. enfim, e aí, dentro de tudo isso, né, você cresce um adulto mais travado. Eu era a criança que dançava ao som do El Chan todo domingo, sabe, Sim, em El Chan casa. Rouge. Exato. Ruge ainda não, porque Ruge eu já estava num processo de consciência de pré-adolescência. Eu gostava, mas era Aham. aquela coisa que eu gostava quase que escondido, já, porque eu Sei. sabia que era uma coisa que me levava para uma, sabe, uma associação que meninos normalmente não fariam. Aham. Então, já era uma coisa mais velada, assim, mas eu passei por todo esse processo de não conseguir me identificar com a arte, porque eu sentia que a arte me deixava exposto a comentários e pensamentos, assim. Então, durante esse processo todo foi meio assim, mas eu sempre fui essa pessoa, né, de fazer a sessão de fotos em casa, e as minhas redes sociais eram com as minhas fotos, as minhas fotos eram sempre, sabe, no dentro do meu estilo. E todo esse processo me ajudou muito, assim, porque eu comecei a entender que eu não tinha necessidade de me enquadrar com o que estava sendo imposto para mim, né? A rebeldia que o rock me trouxe me ajudou muito, porque, como uma criança viada, eu não tinha liberdade de ser quem eu era. Mas sendo supostamente rebelde em prol do rock, eu ficava protegido por fazer o que eu bem entendesse, entendeu? Então, assim, até usar lápis no olho, essas coisas assim, sabe, que eram já o meu lado queer ali explodindo já de adolescente, foram coisas que eu fui meio que trazendo para perto de mim e tal, experimentando um pouco. O cabelo também, a liberdade com o cabelo foi uma coisa muito específica, porque, né, meninas a gente vê muito desse cuidado com o cabelo e preocupação com o cabelo, e o cabelo para mim foi uma coisa muito curiosa de ter o cuidado, sabe, de aparentar a estética que eu queria aparecer. Foi um processo muito, muito demorado, para falar a verdade, assim, sabe? Eu tô resumindo aqui, né, e trazendo bastante fatos mais antigos, mas esse processo, assim, de ter essa consciência de que eu posso cruzar a barreira do ridículo, que eu não preciso me preocupar com o que os outros vão pensar, e tudo mais, vem de agora. Eu tava morrendo de medo até o lançamento da música, das pessoas acharem minha música uma merda, entendeu? De não ficar bom, bater um medo do clipe também, do tipo, o que as pessoas vão pensar do clipe, sabe? De ser rechaçado, tal, de, tipo, virar meme na internet, do tipo, nossa, olha esse cara, que nada a ver. Então, né, é um processo ainda de autoconhecimento e autoafirmação, principalmente, sabe? De esse sou eu, Sim. essas são as coisas que eu gosto, eu vim para isso, eu sou uma pessoa artística e eu vou expressar minha arte do jeito que eu bem entendo, sabe?
E é engraçado sim, que eu tenho vários amigos ainda, né, que as relações, por incrível que pareça, são boas, mas eu tenho vários amigos héteros da época da escola. E eu vejo que, assim, quando alguns deles curtem as minhas coisas, do tipo, sei lá, me curtem montado de drag, me curtem, sei lá, mega maquiado, me curtem mega, sabe, dentro do meu eu queer, assim, sem nenhum sim. tipo de preconceito, eu acho isso muito engraçado, porque eu fico pensando, nossa, quando que, né, o Caco de 17 anos de idade achava que isso ia acontecer, sabe? Que ele ia estar ali exposto na frente de todo mundo, sendo o grande viadão que ele é e que não ia ter problema nenhum, sabe? Então, assim, são coisas muito significativas que a gente aprende com o tempo também, sabe? Sobre esse lance de se fechar artisticamente, se fechar criativamente para o mundo da forma como o mundo espera que a gente seja. Sim. Quando você falou sobre voz e sobre como se comportar na frente das pessoas, eu me lembrei assim, de algumas coisas. Que quando eu era criança, eu escutava muito: você está mudando sua voz, não conversa assim, ou não anda assim, não dança assim. E aí eu comecei a lembrar de como era, assim. Quando eu era criança, dançava o tchan, por exemplo, nas festinhas e tal, a galera junta, fazia aquela rodinha em volta e ficava olhando e tal. E aí, isso eu tinha, na época do tchan, eu tinha uns 6, 7, aí eu entrei para a escola, né, e tal. E aí eu comecei a perceber que a questão da galera me assistir, dançar, não era porque eu dançava bem, é porque era um gordo dançando. Porque, ali o gordinho dançando, era sempre uma coisa assim, era um lugar de ser ridicularizado e não Sim. admirado. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu fui começando a entender isso, assim, né? E eu fui mentalmente criança até uns 13, 14 anos, e o tempo inteiro pessoas me podando, assim, me impedindo de ser o que eu realmente era, enfim, ter a maturidade, o desenvolvimento que eu tinha ali naquele momento, assim. Então, por exemplo, na questão quando o Ruge surgiu, eu adorava e sabia todas as músicas e dançava, mas eu era cobrado, tipo assim, menino da sua idade não escuta isso. Você tá, nossa, mas você gosta demais, não pode. E aí eu comecei a entender que eu não podia gostar daquilo, assim. E aí você falou da questão do rock e tal, de mudar ali o jeito de se vestir. Aconteceu exatamente igual, assim, comigo. Porque o Ruge, por exemplo, surgiu em 2002, Pitty 2003. E Sim. aí foi quando eu falei assim, nossa, eu não posso gostar de Ruge, eu tenho que gostar de alguma coisa que seja mais agressiva, então. E aí surgiu o Pitty, e eu me identifiquei e tal, e aí, a partir daí, eu me transformei completamente, assim. E aí eu andava só de preto, e uma postura mais fechada, mais agressiva, A mas mesma aquilo coisa. serviu como uma forma de me esconder, assim. Eu não podia ser o Sim, Vitor que gostava de dançar. sim. E aí isso veio até Para hoje, mim, até pouco tempo, assim. para mim é muito igual essa trajetória que você fala sobre ser a criança gorda, mas tinham muitas crianças gordas na minha escola, assim. Era até engraçado que, assim, dos meninos gordinhos na minha turma era quase o mesmo tanto de meninos magrinhos. Então, assim, não rolava esse necessariamente o único menino que sofria bullying era o menino que ele era o mais alto de todos e ele ainda assim também era o mais gordo de todos. Então rolava um pouco desse bullying em cima do tipo, nossa, né? É um pouco a mais, não sei o que e tal, e rolava uma maldade nas crianças, mas no geral, assim, todas as crianças eram meio gordinhas, mas o problema era sobre ser afeminado ou não, né? No meu caso, pelo menos. Na escola, as coisas rodavam muito em cima do tipo, Uhum, ah, você tem que fazer as mesmas coisas que todos os meninos fazem, você tem que ser que nem todos os meninos, você tem que andar que nem todos os meninos. Então eu me enquadrei, me esforcei muito para me enquadrar isso, e a minha autoconsciência, né, corporal, física, assim, sabe, total, assim, ela veio muito cedo, muito, muito, muito cedo. Que eu até acho que, assim, a minha pré-adolescência começou mais cedo que o normal, né? Pré-adolescente a gente entende entre 12 até uns 14 para 14, a partir daí oficialmente ser adolescente. Minha pré-adolescência começou com 10 anos, assim, eu já tinha noção corporal de, tipo, eu já tinha medo do que iam falar do meu corpo numa aula de educação física na natação, mas ao mesmo tempo eu também tinha medo de ser percebido em outros esportes por ser, sei lá, afeminado. Então, assim, era toda uma guerra, assim, de pequenininho já, de 10 anos. 10 anos é muito novinho, para começar a me enquadrar. E aí, quando, na verdade, o mesmo tempo que veio o Ruge para mim, em 2002, eu tinha 11 anos já, quando veio desses vocais femininos, eu me realizava de alguma forma,
que elas eram inspiradoras e fortes e fodonas, e, né, Emily, Peach, Avril Lavigne e tal, me inspiravam bastante, mas em contrapartida também eu tinha isso de querer ainda estar perto dessa coisa mais pop, mas supostamente não era para mim, que era tipo Christina Aguilera, era Rouge, era Britney Spears, era, sabe, eu gostava muito disso, sabia muito disso, entendia muito disso, mas era sempre num campo de me defender por não estar necessariamente sendo afeminado de propósito, é do tipo, não, gosto de música. E aí me passava um pouco nisso. Uhum. Essa questão de ser afeminado, acho que isso eu consegui meio que, entre muitas Sim, aspas, reverter antes que isso fosse um problema, sabe? Eu acho que a questão de ser gordo era tão pior para mim que a questão de me fingir não ser afeminado foi muito mais fácil de resolver. E aí eu comecei a me endurecer, assim, criar uma casca para me sim, proteger, e depois essa casca, esse muro, virou, na verdade, um grande isolamento, assim. Tanto que eu comecei a ter... Na verdade, eu sempre tive uma dificuldade de interação, assim, com as pessoas. E depois, de adulto, isso foi mudando um pouco. Mas eu tinha uma certa dificuldade, por quê? Dentro de mim, eu sabia o que eu era, o que eu sentia, mas eu sabia também que eu não podia me expressar daquela forma. Então, eu tentava me esconder. E sobre o corpo era muito difícil, porque era o tempo inteiro dentro da minha própria casa, minha família. O ser gordo era um problema a ser resolvido. Então, era o tempo inteiro me levando em vários médicos para achar uma forma de me fazer emagrecer, me colocar na natação, uma coisa que começou a me. Eu fiquei surtado lá, porque eu odeio coisa de competição. E aí me colocaram para competir, e era, enfim, o treinador era um cara extremamente escroto, de falar absurdos assim com a gente. Então isso foi muito mais pesado assim para mim. Pelo menos naquela época, assim, eu consegui suprimir a minha questão de perceber que o meu comportamento afeminado eu já tinha conseguido resolver, então a questão do corpo ficou muito mais evidente, assim. Então, como eu te falei, com uns 13, 14, eu ainda me sentia um pouco sim. criança, mas sendo cobrado o tempo inteiro para agir como adolescente. E aí essa mudança foi sendo feita dessa forma. Esse amadurecimento foi forçado, assim, até eu conseguir chegar num certo tipo de comportamento que as pessoas não me cobravam mais aquilo. Eu falei, ufa, sabe, check, consegui sobreviver nisso daqui. Sim, E aí, hoje em dia, eu tenho vários problemas, várias questões, assim, inseguranças com o corpo, com o meu comportamento, com as minhas relações, por causa disso, porque eu fiquei muito tempo tentando me adequar, sabe, assim. E aí, me trouxe para esse lugar de me esconder demais, assim, de não conseguir, de fato, expressar quem eu era. não, é que falam que a gente tem a segunda adolescência na casa dos 20, e geralmente é por conta desses traumas, né? Dessas travas que a Uhum, gente passa na total. adolescência, assim, de balde, né? São várias coisas que meio que podam a gente ser quem a gente é a cada espaço, e a cada momento a gente fica com receio e autoconsciente e tal. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre o direito de ser, sobre a possibilidade, sobre tranquilidade também para ser, que eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sim, não, e a cobrança era inclusive de certa forma sexual, porque tinha uma coisa de. Aí não era nem tanto os meus pais, mas o meu irmão, por exemplo. Eu lembro de uma vez ele falando comigo: não, os caras de sua idade não escutam isso aí, não, sobre as músicas que eu escutava, né? Tem que sair pra pegar as mulheres, não sei o que. E eu saí, puta merda, velho, eu não tô afim disso, sabe? Se você tá afim de fazer, vai lá e faz, mas eu não quero. Existia essa cobrança, a gente tem que atender a essa demanda, assim. E aí, com uns 14, 15, foi quando eu entendi que eu, tipo, velho, eu não gosto de meninas, não sinto atração, né, por meninas. E aí eu comecei a entrar em um certo desespero, assim, de como eu vou resolver isso, porque as outras coisas eu consegui esconder, né? Sim, Mas e como que eu vou esconder isso, sabe? E aí eu entrei nesse desespero, tive muitas dificuldades. Eu não fui um adolescente que viveu essa fase de descoberta da sexualidade na prática. Então, só, sei lá, o primeiro beijo com 18, o primeiro sexo com 21, tudo muito mais tardio do que geralmente acontece, porque isso é privado. A gente é privado de poder viver a nossa sexualidade, né? sim. Igual você falou, depois dos 20 eu vivi uma nova adolescência, meio torta, meio estranha, porque ainda assim eu não conseguia me identificar com os grupos, porque no ensino médio
Por exemplo, na verdade, desde quando eu nasci até, sei lá, até uns 18, eu fui totalmente socializado como um homem hétero, sem nenhuma possibilidade de nem conviver com pessoas LGBT. Então, só depois dos 18 eu comecei a trabalhar, fui trabalhar no call center, né, que é basicamente um Sim, ninho de LGBT. LGBT, sim. E aí que eu passei a ter contato, velho, aí já com 18, 19 anos. E aí eu fui viver tudo isso, mas só que aí sempre com uma sensação de tô atrasado, eu preciso correr atrás e tal. E aí eu comecei a namorar com 23. E eu percebo que no meu namoro com 23, por eu não ter vivido muitas coisas na adolescência, sabe, foi um caos assim na minha cabeça, que eu não conseguia explicar. E aí só agora, tipo, eu namorei por 5 anos e meio, e aí eu terminei e comecei a fazer terapia. E aí que eu fui entender o porquê de alguns comportamentos, assim. Eu tô passando que a minha história é igualzinha à sua. A minha história é literalmente igualzinha à sua, assim, com várias nuances parecidas, porque pra mim foi isso. Eu comecei a namorar com 24 para 25, eu namorei também 5 anos e meio, mas a única diferença é que eu fiz a terapia antes, mas assim, pra mim também foi isso, porque eu não tinha experiência vivida de um namoro e Sim, tava namorando alguém que também não tinha uma experiência de relacionamento, e o relacionamento para ele foi meio que uma escola de aprendizado, sabe? sim. De como agir, de como socializar. Então, assim, é muito difícil isso, porque a gente é privado, né, dessa socialização básica que as pessoas têm, tipo, o que a gente vê, sabe, de amiguinhos e amiguinhas da escola, tipo, namorando e se beijando no recreio e tudo mais, e saem de mão dada na porta da escola, você vê isso direto, você não passa por isso, né, você acha que você nunca vai viver isso, e geralmente você nunca vive mesmo. Acho que agora, talvez, as crianças dessa nova geração experienciem mais facilmente isso, mas a gente, né, que veio dessa geração de ser adolescente nos anos 2000, a gente nunca vivenciou esse rolê de, sabe, estar abertamente livre, até mesmo na faculdade. Eu lembro que Uhum. quando eu beijei um menino, isso eu estava no último semestre da faculdade, sabe, começo de semestre, assim, festa de começo de semestre, e do nada a gente se beijou no meio do bar, assim, tipo, no meio do bar. Uhum. E parou uma galera olhando, assistindo, assim, a gente dando um beijo. Foi um bom beijo, mas tipo, a gente tava sentado, sabe, na cadeira de bar, nada demais. Sim. E é engraçado ver ainda, sabe, Isso foi que... ontem, né? Exato, isso foi 2013, sabe? Então, assim, é muito curioso ver essa evolução e a noção de como socializar também, porque eu acho que hoje, eu tô com 30, né? Uhum. Hoje, vivenciando todas essas experiências, olhando tudo isso de fora e tal, eu vejo quanto, né, a infância ali, LGBT, que é mais, assim, dessa geração, né, dos anos 90, 2000, isso com certeza para trás também, mas muito forte nessa geração mais nova que teve acesso à comunicação, a gente ainda era muito travado, é, muito A reprimido, gente não assim, tinha sabe? Era um referência, negócio muito né? pesado. Nenhuma. As nossas referências eram todas tortas, né, por conta Sim, de tudo isso, e assim, e isso mesmo, por exemplo, até mesmo relacionando com o lado artístico, sabe? Eu pensava, pô, eu quero ser uma pessoa, né, que trabalhe com arte, produza arte, faça alguma coisa relacionada à questão artística. Eu achava muito ainda, tipo, eu cheguei a fazer teste de filme quando eu era moleque, bem moleque, tipo, uns 12 anos, e depois disso eu fui fazendo teatro e tal, tentei fazer teatro de novo, para depois voltar a fazer música, ter aula de música e tal, e me introduzindo na música. Mas eu olhava para isso e eu falava, cara, eu não sou a Vera Verão, tá ligado? Eu não quero que eu seja associado com isso, eu não quero ter que fazer isso para poder, né, chegar num sucesso, né? Detalhe, eu falava isso de ser drag, e hoje em dia eu tô de drag queen num clipe, mas mas a gente tudo bem. aprendeu, né, a não gostar daquelas pessoas, né? Sim. A gente aprendeu a repelir, né? Toda e qualquer semelhança que a gente via com esses personagens Uhum. era um lance de repelir até o extremo, assim. Para mim foi muito isso, do tipo, eu pensava, pô, eu nem posso sonhar com a arte, porque se eu sonhar com a arte é meio que esse caminho que eu tenho para chegar, sabe? É esse Sim. caminho de ser essa persona artística que eu não queria, né? Burro eu, porque Lafon foi um artista fenomenal, mas mal eu sabia que isso ia atravessar meu caminho de uma outra forma, de um outro Sim. contexto, numa outra vivência. Porque diferente de agora, naquela época, quando pessoas LGBTs tinham algum espaço na TV, era para ser ridicularizado, né? Nunca era Sim, como hoje em dia as pessoas vão lá e se mostram como elas são. Sei lá, sábado agora tinha Maju na Globo, sabe? De sim, tarde. Sei lá, tem Pablo Vittar, e aí tem Johnny Hooker, sei lá, pessoas que aparecem
ali não para ser ridicularizados, mas porque eles fazem a arte do jeito que eles querem fazer e estão ali expondo isso. Na nossa época não tinha Sim. isso, né? As Não, referências gay que eu consigo me nem lembrar, sei lá, sonho. era a Vera Verão, aí em Zorra Total tinha aquele monte, né? Mas era sempre assim, né? Não, e eram personagens no Zorra Total que eles vagamente faziam alusões positivas, né? E eram Uhum, homens héteros fazendo esses papéis. sim. Eu acho que o Jorge Lafon, a Vera, né? Era o único personagem que, de fato, era protagonizado por alguém LGBT e que tinha esse, sabe, esse approach de não fazer tão caricato, mas era um personagem caricatíssimo, por sua vez. Então, Uhum. assim, era meio difícil de balancear os dois lados aí. Sim. E é um negócio muito doido, né? Porque pessoas com esse tipo de comportamento, de personalidade, de fato, existem, mas elas não precisam ser ridicularizadas e elas não são a O alívio cômico, imagem né? exata do que é ser uma pessoa LGBT, né? Porque tem muito disso, né? Eles pegavam aquilo e falavam, isso daqui quer ser LGBT naquela época, isso aqui quer ser viado, porque resumia-se tudo a isso, né? Hoje em dia que a gente tem essa consciência de que não tem problema nenhum ser afeminado, ser espalhafatoso, sei lá, ser do jeito que você é. A questão é que existe um universo, né? Que a gente tem a sensação de que existe um padrão de pessoas, que são as pessoas hétero, aquele com o comportamento certo, e nós estamos num lugar de diferença, né? De estranho, de estranheza, mesmo que hoje em dia, entre muitas aspas, de novo, aceitos, ainda é um lugar de estranheza. Tipo assim, tá, beleza, a gente te aceita aqui, mas você é diferente. A gente ainda está à margem, né? Eu acho que Sim. enquanto comunidade. Eu acho que o problema, né, da má representação, né, e que gera essa representatividade negativa para a gente, é justamente isso. A gente não entende como possibilidade o ser alguma coisa para além disso. A gente acha que a gente está restrito a ser essa versão caricata da gente mesmo, sabe? Essa versão nossa que a gente não reconhece e não se identifica muitas vezes também. Então, é meio que isso, assim, sabe? Tipo, para ser levado a sério, eu preciso ser desse jeito. Uhum. E as respostas que a gente vai tendo ao longo da vida, né, num contexto muito fechado, pouco informativo e pouco informado também, é meio que tipo, se você quer ser alguma coisa, você vai ter que ser isso. E não, sabe? Existem muitas possibilidades de ser, sabe? E até mesmo com o avanço de internet, com o avanço de da comunicação, com a forma como a gente se comunica, com a forma como a internet permitiu e deixou muito mais claro esse ponto de buscar os seus iguais, entender através dos seus iguais, que me permitiu, pelo menos, né, fazer essa ponta para o lado artístico de uma maneira mais leve, que eu não ficasse me cobrando para parecer ou deixar de parecer, sabe? Eu Sim. fico mais, por exemplo, hoje em dia eu fico mais pensando que uma criança preta, queer, ao me ver sendo livre, ela ganha e eu ganho. Entendeu? Uhum. Eu ganho porque me dá força para continuar fazendo aquilo que eu quero fazer e inspirando outras pessoas. E ela ganha porque é uma visão de possibilidade de um universo que ela tem para, sabe, tatear. Que eu acho que é muito isso, assim, a gente não tinha essa possibilidade de tatear universos. Eu acho muito foda quando a gente Sim. vê a história da Pablo, onde a Pablo vira e fala, tipo, né, da infância humilde, de tudo que rolou e tal, de tudo isso. Por quê? Porque coloca isso num ponto palpável de, tipo, rola, tá ligado? Alguém olha por você em alguma hora e rola. E eu acho que a gente, enquanto LGBTQIA+, a gente desaprende a sonhar ao longo da vida porque a gente passa a lidar com uma realidade muito dura. Então, poder Nossa, resgatar o demais. sonho e poder sonhar como possibilidade, eu acho realmente uma coisa muito incrível, assim. E volta a cantar, entendeu? Já pegando aqui esse gancho que você falou do seu desenvolvimento artístico aqui, trazendo a Faiola. Faiola Uhum. ou Faiola? A Faiola. Faiola. Não sei se você tem isso, mas eu tenho um pouco de sentir que eu tenho a missão Uhum. de alguma forma mostrar para as crianças, não exatamente crianças, mas para um adolescente que tem algum contato comigo, que tipo assim, velho, você pode ser o que você quiser. Vamos lá, Sim. eu não tive referência, mas agora você tem, se você quiser trocar ideia, eu sinto um pouco isso. Na sua arte, você sente que você tem um pouco essa missão? Assim,
A minha arte, na verdade, ela nasceu, né? É engraçado que a gente está falando isso justo no dia. Hoje é Dia das Crianças, né? A minha arte Uhum. nasceu por conta da minha criança, né? Do meu eu Sim. criança lá de trás. Eu assistia MTV e ficava apaixonado pelos clipes e tal, e queria fazer um clipe que fosse o meu reflexo, sabe? Que fosse do tipo, nossa, se eu pudesse fazer isso, como eu faria, o que eu faria, como seria, sabe? Eu ficava pensando em todos esses aspectos. Então, quando foi o momento de eu entrar em contato com a minha arte e até mesmo desenvolver o que seria a minha linguagem artística e como isso ia ser extravasado, eu, obviamente, como eu estou mencionando aqui, já pensei inicialmente no lance do audiovisual, né? Então, da música mais vídeo. E Uhum. eu pensava muito em fazer isso como, tipo, ah, um dia eu vou conseguir. Um dia, um dia, um dia, um dia. E aí, assim, aí a vida te massacra, a vida te Sim. ensina, a vida te faz chorar, a vida te faz sorrir, a vida te faz passar por caminhos horrorosos, caminhos maravilhosos, até você chegar onde você quer chegar. Uhum. Nem todo mundo chega, óbvio, mas, assim, dentro do Sim. meu contexto, dentro da minha história, foi meio que isso, assim, foi uma enorme peleja. Foram quase, para ser mais preciso, foram 22 anos de sonhar o mesmo sonho e querer fazer esse sonho acontecer. Então, assim, Total, me identifico demais. para mim foi um lance muito louco, porque era do tipo, eu devia isso pro Caio pequenininho, eu não sabia como eu ia fazer. Mas o meu eu jovem, o meu eu adolescente fazia muito isso. O meu eu adolescente, né, ele escrevia letras e várias músicas pro meu eu do futuro se virar e fazer alguma coisa com isso. Tanto que tem várias letras no caderno que estão escritas do tipo, reveja isso depois, leia isso depois, Aham. conserta, sabe? Porque era tipo o meu eu jogando a ideia e falando, ah, uma hora isso vai servir. Então, o meu resgate com a Sim. arte, ele vem do propósito, do alinhamento com o meu propósito, entendeu? Não necessariamente no propósito de fazer adiante, acho que tem um lado, não é ególatra porque é a realização de um sonho, mas é mais focado em mim mesmo nesse sentido. Hoje em dia, com a mente que eu tenho hoje, com os processos que eu tenho hoje, o processo ele foi bastante ainda para mim, mas eu penso muito sobre o desdobramento, entendeu? Eu estava conversando com a minha professora de música sexta-feira passada, e ela falou que uma aluna da escola, que tem pais bolsominions, botou o meu clipe para passar em casa. E eu fiquei Uhum. pensando, né, do tipo, qual a repercussão? Tá ligado? O que que Sim. acontece nesse lar quando eles veem uma pessoa queer preta, sabe, batendo bunda num clipe, sabe, mega maquiado, aparecendo de drag depois, do tipo, o que que passa na cabeça, entendeu? Várias cabeças explodindo, né, em casa. Exato, e aí eu fiquei meio pensando nisso. E aí eu acho que isso é o ponto legal, entendeu? Porque a partir do momento que essa criança viu o meu clipe, a vida dela não vai ser mais a mesma. E não porque eu seja um trabalho excepcional. Eu amo muito o que eu faço, eu tô muito ciente disso e tal. Não é, tipo, sabe, a última produção da Beyoncé, mas é que você come um espacinho na mente da pessoa, sabe? Tipo, você transforma a vida dela Uhum. um pouquinho a partir Sim, daí, para ela pensar um pouquinho diferente. E eu acho que esse é o sim. processo legal da arte, sabe? Da gente poder provocar as pessoas a pensarem diferente, agirem diferente, sentirem diferente, entendeu? Nossa, total, me identifico muito com isso, assim. É, igual você, eu também tenho várias coisas ali escritas de, sei lá, quando eu era bem mais novo, e aí de vez em quando eu pego, assim, fico olhando, lendo e tal, e pensando nisso, assim, que já era uma coisa, agora que você falou, né, de que você fazia e já pensava pro você do futuro, eu fico pensando que eu acho que eu também fazia isso sem perceber, assim. Quando eu pego minhas coisas antigas, eu tenho muito mais um olhar crítico do que esse olhar de isso aqui é para eu resolver, sabe? Tipo assim, era uma forma de expressão, a palavra sempre foi uma forma de Uhum, expressão muito forte para mim. E aí, mas eu sempre peguei e olhei com um olhar muito crítico, assim. Não com esse olhar de, olha, tem uma coisa aqui para eu poder satisfazer dentro de mim, sabe? Que eu tento, que por mais que eu perceba que exista uma vontade de me expressar na arte, na música, por exemplo, é uma coisa que ainda é uma trava muito grande para mim, sei lá, de eu pensar assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Inclusive, terminando essa gravação, eu vou gravar um episódio que sai amanhã, que é sobre cuidar da criança interior. Então, quando a galera estiver escutando esse episódio já vai estar disponível. Ele tem muito a ver com isso, assim, né?
que a gente sofre muito hoje, adulto, porque tem muita coisa de criança que não foi resolvida. Eu acho que, assim, dentro desse processo todo de dedicar coisas para o meu eu do futuro, é porque também para mim vem um ponto muito importante de acreditar. E quando você não tem nada além da sua própria realidade, você tem que sonhar e acreditar com, né, com dias melhores. E acho que muito do Sim, processo de ser uma criança LGBT, de passar muito tempo sofrendo, fechado, me sentindo muito fechado, sozinho, e, né, de alguma forma também aprofundando esse sentimento todo, né, adolescência, tal, foi só achatando a coisa toda, a necessidade de sonhar com alguma coisa positiva, com uma realidade positiva onde as coisas dão certo, era muito do meu caminho. Todo o trabalho que a gente teve até aqui de fazer tudo isso veio. Finalmente veio, sabe? Diferente do que você imaginava. Tipo, é engraçado porque eu imaginava e eu tinha certeza que isso ia acontecer um dia. Óbvio, né? Tem aí, para as pessoas menos crentes nisso tudo, mas tem lei da atração, tem várias outras coisas aí, manifestação, entre outras coisas aí que estão embutidas no meio. Mas eu tinha certeza que isso ia rolar em algum momento. Eu não sabia como, não sabia por quê, não sabia de que jeito. Ver as coisas se materializarem na minha frente conforme o tempo foi passando, né, eu conseguindo chegar mais perto ainda desse sonho e, obviamente, me dedicando a chegar mais perto desse sonho, conforme eu fui tendo possibilidade, foi muito satisfatório, assim, sabe? Porque me fez perceber que a gente é muito pouco incentivado a, sabe, ir atrás do nosso melhor, fazer o que a gente acredita. Hoje eu demorei muito tempo, e eu ainda não acho que caiu a ficha totalmente, mas eu demorei muito tempo para entender esse processo todo de, né, finalmente lançar a música, de, sabe, é engraçado, eu vejo quase todo dia o meu perfil no Spotify, mais para ter certeza de que ele ainda tá ali, sabe? eu Tipo, também tenho feito isso com o do podcast. é real mesmo. Pô, eu realmente fiz isso. E com o Pocket Cultura, você sentiu isso também? Então, o POC, a primeira vez, foi engraçado, assim, que eu já estava sendo conhecido antes do POC pelo meu trabalho na publicidade, mas já era uma realidade. Então, assim, foi ok, né? Vamos lá. Quando veio o POC me trouxe essa perspectiva de, tipo, ok, tem pessoas que me ouvem. E aí foi muito esquisito, porque era, nossa, né, Sim. as pessoas estão realmente prestando atenção, ouvindo, se dedicando, dando risada, sabendo piada, sabe? Então, para mim, era um processo todo muito doido de ver. E conforme o tempo foi passando, até mesmo o canal, assim, Uhum. foi me dando essa perspectiva. E aí, hoje eu olho o Spotify num lance de, tipo, cara, você conseguiu, sabe? Fique feliz por isso. Se você tem algo para ficar feliz, é por isso, assim, o principal sonho que você tinha, você conseguiu. E era muito num ponto, assim, muito humilde, sabe? De, eu nem preciso fazer nada, mas se eu conseguir fazer uma música e um clipe, eu já tô feliz. Então, assim, É aquele negócio de fazer o que você dá conta de fazer agora, né? era mais aquele medo de, tipo, eu sei que isso pode não dar certo, então eu vou querer fazer só uma coisa, sabe? Para dizer que eu fiz. Uhum. E aí riscar da lista de coisas Sim. que eu fiz. Óbvio que isso abre um universo de possibilidades, vontades e, né, agora destinos também. Mas é um processo muito doido, assim, sabe? De dar voz a essas coisas e dar voz para o que a gente pensa. Você falou sobre se cobrar muito, assim. Eu eu não me cobrava tanto porque eu sabia que era algo para mim, sabe? Na Uhum. verdade, eu só não me permitia me cobrar tanto porque ainda era algo só para mim. Ainda Uhum. era algo só para, tipo, eu não quero que as pessoas vejam, eu não quero que as pessoas saibam, sabe? Tanto que um monte de gente veio, tipo, eu não sabia que você cantava. E aí, pois é. Aham. Isso rola, entendeu? Aí é Você mais, não mais sabia porque eu não contei pra ninguém. Aqueles. Era exatamente isso, era do tipo, então, você não sabia porque, na verdade, eu nunca quis contar. Às vezes, assim, pra você ter uma noção de quanto era grave isso, eu tenho melhores amigas, são 5 meninas. Elas são minhas melhores Uhum. amigas desde a época da escola, então são, tipo, 20 anos de amizade. Tirando uma delas que já sabia que eu cantava e tal, porque ela toca e teve esse contato com música, e a gente ficou muito amigo de brother, assim, de música, mas as outras não, tipo, não tinham necessariamente uma ideia que eu gostasse de fazer e tal. Eu fazia, mas não era nada muito assim.
quando eu realmente me pus a fazer, assim, para elas foi um, nossa, quem é esse? Tipo, o que Uhum. aconteceu? Isso eu acho Nossa, legal, que assim. rolou, né? Foi muito isso. Isso eu acho legal, assim, que me faz pensar que todo o processo que eu passei de vergonha, de me esconder, de medo, de achar que eu ia estar pagando mico, não me identificar, de tudo isso, sabe? Hoje em dia é um grande, ai, tá bom. Era um problema, sabe? Não é mais um problema, sabe? As coisas meio que tornam tomam um outro caminho, assim, né? Uhum. Eu não sei, eu me esforcei muito para me libertar um pouco desse rolê da, sabe, da cobrança, da culpa, sabe, de todo esse negativismo em cima do que eu quero fazer, porque eu percebia que no fim das contas eu estava sendo muito mais injusto comigo mesmo do que as pessoas possivelmente seriam, sabe? Que aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu não falaria isso que eu tô falando pra mim mesmo pra um amigo, sabe? Se um amigo estivesse Uhum. tentando. Aí ele falou, eu não posso falar isso pra mim desse jeito, sabe? Eu não posso me cobrar dessa forma. Se eu não cobraria um amigo, se eu não apontaria um defeito dele nessa forma, sabe? Então é meio isso Nossa, também. sim, sim. Eu penso muito isso também, assim, que às vezes quando eu lancei o primeiro episódio do podcast, porque teve uma pré-estreia, assim, comigo sozinho, falando umas coisas e tal, depois o primeiro episódio de fato. E aí eu lancei e ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô louco? Não, não posso fazer isso. E as pessoas, meus amigos, vindo falando comigo, nossa, ficou muito legal e tal, parabéns. Eu assim, não, eles estão falando só para me agradar. Não tá legal, não. Impossível. É uma loucura, assim. Ainda bem que eu, né, levo isso para terapia para conseguir resolver. Mas é uma cabeça completamente surtada sobre isso. Caco, Oi. eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu projeto, mais especificamente sobre a sua drag. Quem é a Falo, sua falo. drag? Vamos lá. Vamos contar qual é o processo do projeto. O Ambition, ele surgiu de um ponto muito específico. Eu não sabia necessariamente o que eu ia cantar, como eu ia cantar. Eu me imaginava, quando eu era mais novo, cantando alguma coisa, mas eu não sabia necessariamente o ritmo. Eu sempre ouvi muito R&B ao longo da minha vida inteira, junto com o rock, junto com o pop. Eram três Uhum, coisas que sempre tocavam muito em casa, assim, tipo, o R&B principalmente tocava muito em casa, mas o pop e o rock eu gostava por minha conta. E aí o lance foi, quando eu fui desenvolver o projeto, eu desenvolvi o projeto com uma música já pronta. Então, na verdade, a música que nasceu, fez o projeto nascer, na verdade. Aí é o seguinte, a minha música, ela retrata um momento específico da minha vida, que eu estava vivendo alguns anos atrás, dentro da vida que eu estava, do relacionamento que eu estava, da dinâmica de vida que eu estava vivendo no meu trabalho, tudo isso estava me fazendo muito, 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 muito mal. Eu já tinha tido 3 crises de burnout, tinha tido crise de ansiedade, tinha passado por poucas e boas já profissionalmente que estavam me quebrando por dentro, o relacionamento também me quebrando por dentro. E aí eu resolvi compor essa letra. A letra de Toda Madrugada, ela vem da perspectiva da ansiedade. Eu estou basicamente narrando a minha história com ansiedade. Então, se você pega a letra depois, você entende exatamente, sabe? Que nem aquele meme da Pepita, o meu é real, do tipo, se põe 5 minutos no lugar dela que você vai entender, é exatamente isso. uhum. Porque eu tô literalmente transcrevendo qual era a minha rotina durante as minhas madrugadas, onde eu ficava ruminando aquele sentimento, a ansiedade tomava conta, e aí eu tô literalmente romantizando a minha relação com a ansiedade. Só que isso foi meio que um ponto-chave para eu entender tudo que estava acontecendo comigo. Então, como eu percebi que isso estava sendo um ponto muito chave, eu comecei a perceber que eu poderia narrar isso de outras formas também. E aí nasceu o R&B. O R&B, ele é um projeto que ele pega toda a parte de R&B pop, né, de cultura pop, ele é isso mastigado em torno de perspectivas de saúde mental. Então, durante esse primeiro momento, né, que esse projeto pretende se estender para mais tempos, esse primeiro momento ele vai retratar algumas histórias, né, algumas histórias entre 4 ou 5, de acordo com a quantidade de músicas, que contam a minha narrativa a respeito de saúde mental. Então, eu vou falar sobre me sentir suficiente, eu vou falar sobre me sentir manipulado, eu vou falar sobre me sentir compulsivo e todo o processo ligado a isso, né? E vou falar sobre o caos que eu sinto, e esse ponto é o ponto de vista da ansiedade.
Então, são todas formas que eu uso para narrar um pouco do que aconteceu, do que eu sentia. Só que isso é revestido dentro de um tipo de música que eu ouço. E aí o R&B nasceu disso. Só que a estratégia do R&B, ela é uma estratégia pensada justamente na divulgação, né? Eu uni o fato de ser publicitário para trazer isso. Eu já estava fazendo drag já fazia bastante tempo. E eu fui empurrado para fazer drag por causa do meu trabalho. Numa festa de trabalho, a drag que era drag da agência saiu da agência, precisavam cumprir o papel de entertainer, né, ali da noite. E como eu tinha ganhado uma batalha de lip sync, me empurraram para ser drag. Uhum. E aí, quando na verdade, a Faiola nasceu ruiva, inclusive. Ela nasceu, na verdade, no meu terceiro colegial, no dia do trocado, que era um dia extremamente transfóbico que se fazia antigamente, que era um dia onde os meninos iam vestidos de meninas, eu fui vestido de Uhum. Faiola já. E aí, como eu fui vestido de Faiola já naquela época, tipo, foi totalmente sem querer, mas eu já estava vestido de Faiola, foi até uma ligação engraçada, porque quando eu fui me vestir de drag depois disso, foi uma experimentação de novo nesse mesmo espaço. Mas nessa época a Faiola já existia, você já tinha essa consciência ou era só uma drag que você ainda não sabia muito bem quem era? Era só, tipo, o primeiro contato com a drag adolescente, né, no dia do trocado, foi mais uma experiência do tipo, eu gostei disso, mas eu não sei se eu posso gostar disso. Uhum. Depois, na época do trabalho, foi um lance de eu gostei disso, porque já era época de Drag Race e tal. Foi um eu gostei disso, mas eu não sei se eu vou me aprofundar nisso. E aí, com o tempo foi passando e tal, eu fui experimentando muito isso de me montar e fazer coisa e tal. Performei montado na agência, já fiz, né, fiz outros momentos assim. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, na hora de traduzir esse projeto, por que que eu não trago, né, todo o que a arte me compõe? Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de produzir, eu gosto de criar coisas assim e tal. Eu falei, meu, vou levar a drag junto com isso. E aí a Faiola entrou nesse processo. A Faiola não se chamava Faiola, se chamava Laquisha. Foi um nome Uhum. provisório, justamente pensando no... Era um tributo a Nicki Minaj e a Beyoncé. Porque era Laquisha Maraj Knowles, né, o nome da drag antes. E aí eu Uhum. fiz mais de brincadeira mesmo, era super brincadeira, nunca levei isso a sério. Até que veio o momento de virar e falar assim, não, acho que a Faiola pode entrar. E aí, quando eu tô fazendo toda a narrativa da música, né, de toda a madrugada, quando entra a parte da Faiola, que não sei se dá para reparar, ou se você também já reparou, tem o Faiola e Finesse, que eu falo meio baixinho, assim, antes de entrar um verso que seria basicamente um spoken word, um rap ali no meio. Essa parte eu fiz pensando justamente nisso. E aí, o que que eu traduzi do R&B, né? O R&B seria uma conversa entre a minha mente e a minha voz da consciência. Então, eu tô ali Essa traduzindo, voz da consciência é a Faiola. é, e aí eu tô Sim. traduzindo isso, assim, eu tô, a minha versão mais glamourizada, né, uma versão queer, produzida e tudo mais. Ela é a minha Uhum. mente, então a minha mente vai narrando a história, vai contando o que tá acontecendo, como tá acontecendo, por que tá acontecendo, e aí depois de martelar muito isso na minha mente, a minha voz da consciência chega no resultado, que é o que a Faiola fala, e aí depois eu volto no final da música como a voz da consciência entendendo que para mim as coisas precisam ser diferentes a partir daquele momento. E aí todas as narrativas de todas as músicas que viram daqui para frente, elas têm essa mesma abordagem. Eu trago uma perspectiva da mente e a voz da consciência traz a razão, traz a verdade que compõe o resto do projeto. Então a ideia é meio Sim. que uma coisa colabore a outra, assim, num ponto de vista quase que oposto ao da Glória Groove, né, que ela aparece de Glória e às vezes de Daniel, o meu é Sim. aparecendo de Caco e às vezes de Faiola. Massa. Então, seu projeto não é sobre uma drag cantora, né? Por acaso, assim, eu acho que eu tô mais pra Todrick Hall do que pra Glória Groove, sabe? Uhum. A minha perspectiva é mais essa do Todrick Hall, no sentido de poder performar personagens que ajudem a contar a história, independente de qual história que eu vou contar, Sim. do que necessariamente uma drag que vai contar as histórias por mim, entendeu? E que vai produzir um Uhum. trabalho artístico por mim. A Faiola, ela não é Sim. tipo, não vai existir um momento da minha carreira, eu acho, onde a Uhum. Faiola vai ser 100% do tempo, entendeu? Até porque o processo todo de me montar e tal é um inferno. Eu adoro, mas é um inferno Imagino. que para produzir clipe, para tipo, se para produzir clipe eu já tive um puta de um trampo para fazer tudo Sim. isso, eu imagino fazer show
montado, sabe, todo dia ou pelo menos 3 vezes na semana. Não Sim. vai rolar. Uhum. Quando você tem uma equipe é um pouco mais fácil, né? Exato. Eu acho que eu me vejo mais assim, tipo, o Johnny Hooker, sabe, que é mais performático e tem o lance Sim. com a maquiagem, tem o lance do queer exalando sempre, assim. Eu me vejo mais para esse lado, com eventualmente aparições em drag, Uhum. mas para contextos específicos, do tipo, uma performance, um clipe, com certeza, mas menos do tipo, sei lá, tá num palco cantando num show vestido de drag, entendeu? Sim. Até porque eu acho que tanto a Faiola quanto eu, enquanto pessoa, a Faiola, ela é uma drag queer, né, na verdade. Ela tem muito isso do queer também, assim como eu. Então, Uhum. ela tá nesse espaço meio masculino e feminino, assim como eu tô. Então, uma representação dela, necessariamente, pode vir através de mim, sabe? Até o ponto do coração, assim, para ser super direto, né, na representação da Faiola, como voz da consciência, ela tem um coração na cara. Uhum. O coração na cara é justamente o que dá a caracterização dela, né? Quando ela entra. Eu acho que, para além da maquiagem, da peruca e tudo mais, o coração na cara já daria a dimensão de que a Faiola está presente. Então, eu posso usar isso a meu favor em outros momentos, sem necessariamente estar montado, Sim. né? Ela está ali presente e participativa, mas sem estar necessariamente personificada. Resumindo, esse é um projeto que mostra toda a complexidade de ser humano, né? Uhum. Que a gente não é uma coisa só. Ele é, assim, ele foi quase um TCC pessoal, assim, de capacidades, vontades e criatividade, assim, para mim, porque a jaqueta que eu uso no final do clipe, eu customizei a jaqueta, a calça que a Faiola tá usando, eu customizei, a peruca que a Faiola tá Uhum. usando, eu mandei fazer, pedi do jeito que eu queria, estilizei a peruca do jeito que eu queria depois. O processo da maquiagem, eu fiz o face chart de todas as maquiagens, testei todas as maquiagens antes, apresentei as maquiagens para a maquiadora para ela me ajudar a fazer. E todos os ângulos de câmera, eu fiz um mood board antes, fiz roteiro antes, fiz todo o processo antes, né? Eu montei o projeto em PPT, apresentei para meus amigos que me ajudaram a gravar. Foi todo um processo de criação, assim, sabe? De desenvolvimento e de entendimento do que eu queria. Então, também foi de noção do que eu era capaz, de como eu iria ser capaz de fazer tudo isso, sabe? Foi um entendimento muito profundo sobre as minhas capacidades de modo geral, assim, sabe? De vontade, de desejo, de expressão artística, de expressão como pessoa, né? Foi meio que uma catarse de sentimentos ali também, porque tudo isso veio num momento onde eu não estava esperando, né? Eu sabia que eu precisava dar voz a tudo Uhum. isso, mas que seria, sei lá, num ano onde o mundo parou, tá ligado? Não sabia. Que incrível isso, Caco. Eu, assim, amei a sua participação aqui, foi muito legal. É, ma- se isso não resume todo o tópico que a gente trouxe aqui sobre essa busca de ser o que a gente realmente quer ser, eu não sei mais o que vai resumir isso, assim. Espero que o pessoal que está escutando a gente também tenha gostado muito. Muito obrigado por ter topado e com certeza foi a melhor escolha para esse tema. Eu fico muito, muito, muito feliz, assim. Para mim, esse assunto é muito, sabe, muito próximo para mim. De uma forma muito positiva, justamente por isso, porque se não fosse eu acreditar que eu podia ser muito mais do que tudo isso, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz até agora, sabe? Uhum. E foi só dando a validação para mim mesmo que eu pude construir isso, sabe? Eu construí uma carreira legal com a publicidade, eu dei palestra internacional, consegui me conectar com as pessoas, consegui criar conteúdo, né? Eu estou criando ainda mais conteúdo e agora criando arte para continuar me conectando com as pessoas e tudo isso com a premissa de ser quem eu sou, sabe? De continuar mostrando que ser quem é válido, sabe? Então, acho que é muito potente mesmo esse tema para mim e eu fiquei muito feliz de falar e dividir com você sobre isso, porque não sei, às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, sabe? Eu gosto muito do Comer, Rezar e Amar, porque ele é um clichêzão, assim mesmo, mas ele tem uma frase muito forte que eu levo ela pra vida, assim, que ela fala sobre é, todas as pessoas que a gente encontra na nossa vida, elas estão para ensinar alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe o que, mas elas estão para ensinar alguma coisa. E se a gente permite que o que elas têm para ensinar
seja, né, percebido, seja visto, e que a gente entenda que cada uma dessas pessoas vai servir como um professor para a gente, para ensinar tudo o que a gente precisa saber, a verdade nunca vai ser retida da gente. Ou seja, de uma forma muito direta, a gente está sempre indo de encontro à nossa verdade se a gente se permite, sabe, aprender com quem está do nosso lado. Então, é meio isso, sabe, se deixar aprender com você mesmo, se deixar aprender com quem está do seu lado, se deixar aprender com o todo e se inspirar, sabe, não desistir, não definir barreiras para você ser o que você quer ser, sabe, simplesmente se deixar ser e se deixar fazer, porque eu acho que o mundo já proíbe a gente de tanta coisa, a gente não precisa ser essa força negativa. É isso. É isso, né, gente? Como eu falo lá na vinheta de abertura, eu não ando só porque eu só ando com gente nesse naipe, entendeu? Olha só o nível desse episódio aqui com o Caco. Caco, onde as pessoas te encontram aí nas redes sociais, em tudo? Bom, felizmente sou uma pessoa organizada, então, @CacoBapt, em todas as redes você acha tudo. CacoBapt você me acha no Instagram, você me acha no Twitter, você me acha no Facebook, inclusive, você me acha no POC, @POC de Cultura. No Spotify, se você colocar Caco Bapt também, CACO, B de bola, A de amor, P de porta, T de tatu, você me acha lá também com facilidade. É, E é isso. Acho que é isso. Em todas as redes é isso. Até no TikTok também, LinkedIn, tudo tá com Caco Bapt. Todos os lugares você encontra Caco com esse arroba. E o meu é o nome do podcast, porque eu não sou bobo nada, eu coloquei logo um negócio fácil aqui. Então, mais uma vez, cara, não, antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas é que eu morro de curiosidade. Ai, meu Deus, tava bom até aqui, né, gente? Aí vem eu fazer esse tipo de pergunta que eu poderia ter feito fora da gravação. Mas essa é a vantagem de ser dono do brinquedo, que aí eu brinco do jeito que eu quiser. Já chegou o momento de se encontrar com as pessoas e elas perguntarem: cadê o José? Cadê o Hilário? Cadê o Felipe? Como se vocês andassem sempre juntos. Não, assim, é engraçado que, felizmente, nós temos essa coisa muito, muito dividida, assim, né, de cada um ter seu momento, cada um ter seu espaço, até os meninos, assim, são bem divididos, que namoravam, são bem divididos, assim, com o Uhum. espaço e o momento deles. Então, não, mas é engraçado porque várias vezes, por exemplo, é, a minha imagem é atrelada direto ao POC, do tipo, já aconteceu de conhecer gente em aplicativo e a pessoa virar e falar que eu ouvi o Uhum. POC. Já aconteceu de sair num date e a pessoa falar que eu ouvi o POC, tipo, já, isso já. E aí é engraçado pra caralho, porque você não imagina que isso vai acontecer. E que a pessoa, de alguma forma, já te ouviu falar sobre coisas da sua vida. Então é bem curioso, mas de perguntarem dos meninos, felizmente não. A gente consegue dividir como uma boa girl band, a gente consegue dividir direitinho. Que tudo. Então, Caco, mais uma vez, obrigado. Imagina. A gente encerra aqui. Eu estou muito satisfeito com o episódio. É, Galera, compartilhem, porque eu acho que tem muita coisa boa aqui para muita gente aprender e somar e discutir. Caco, eu espero um dia a gente continuar esse papo pessoalmente. Eu vou ir para São Paulo, você vem para BH, não sei, a gente toma uma e continua essa conversa. Pode Claro, ser? claro. Faz questão. Então demorou, gente. Até mais. Beijo para todo mundo. Até, gente.